porque a gente pôde aí ver a movimentação, podemos sentir aí o Senhor tocando em nós, né? E eu fiquei bem feliz mesmo com o toque de Deus. Jesus. Hoje Deus falou muito no meu coração uma palavra assim que eu nunca imaginava assim, que eu fosse trazer ela assim nos dias assim de culto, né? Eu já ministrei muito essa palavra, mas assim, não como culto normal assim, né? Mas antes eu quero que a gente com o nosso coração, né? Antes disso também eu quero pedir um pouquinho de água, eu ia pegar minha água para esse centro. E se os irmãos podem trazer um pouquinho de água aqui, não um copinho pequenininho, que eu estou com muita sede, tem a taça ali dentro, né? Meu Jesus, está muito calor aqui. E eu quero que você feche seus olhos, porque o Senhor falou muito comigo nesses dias sobre a gente estar nos diminuindo cada vez mais, né? Da gente cada vez mais se sentir pequeno, da gente cada vez mais se sentir bem pequeno mesmo. Sabe assim? Quando ninguém nos enxerga, somente Deus, né? E quando somente Deus Ele nos enxerga, é quando Deus Ele verdadeiramente trabalha em nome de Jesus. Obrigada, minha querida, obrigada. Como Deus possa me enterrando, meu sonho a gente ter vocês sabem assim, o pastor jogou água no povo, já tem 2 garrafas lá na serra, de cada lado. Deus vai levantar uns obreiros abençoados aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é inveja da sede, não, irmão, mas tudo que é bom a gente gosta, né? Aleluia. Pode deixar o louvor ligado ali, viu, pastor? Só vou colocar um louvor aqui. Eu quero que os irmãos fechem os olhos. Eu quero que você possa mergulhar no céu. Em nome de Jesus. É só um pedacinho para a gente acalmar nosso coração e que a gente venha diminuir todos os dias. Mais do Senhor, Deus nos tornar. Mais do Senhor Jesus. E menos de nós. Lance fora agora seu fardo, seu cansaço. Lance fora agora seu medo. Lance fora agora seu pensamento. Esqueça tudo que você trouxe para cá nessa noite. Esqueça tudo. Deixa o Senhor dominar tua mente. Deixa o Senhor dominar seu coração. Em nome de Jesus. Mas o Senhor Deus. Fala menos de mim, Deus. Menos de mim, Pai. Menos
menos de nós, Pai. Invada esse lugar, Espírito Santo. Invada esse lugar, Espírito Santo. Invada esse lugar, Espírito Santo. Invada esse lugar. Em nome de Jesus. 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 Você pode ir para onde eu vim, rei. O rei dos reis. Você pode ir para onde eu vim essa noite. Aleluia. Deus abençoe, querido. E o Senhor tem dito que quanto menos a gente se diminui na presença dEle, mas Ele vai nos enxergar. Quanto menos a gente querer se aparecer, mais Ele vai nos ver. Nessa noite, querido, eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, no versículo 9. Quero que você abra sua Bíblia, onde o Senhor fala sobre Ele mesmo. Porque a Bíblia diz, irmão, dele mesmo. A Bíblia diz: eu sou Deus. Sou Deus que cuido, sou Deus que faço aliança, sou Deus que renovo. Aleluia. E a Bíblia diz, você que já, acho que o pastor já está colocando aí também, fica mais fácil. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só, como se aguentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra, ou não quebra tão depressa. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero, queridos, nessa noite, diante de Deus, apresentar essa palavra, que o Senhor venha ministrar ao meu e ao seu coração. Não estou ministrando para o casamento, parece palavra de casamento, mas não é. Mas não é casamento humano, mas é casamento com Deus. Amém? É casamento com Deus. E nos últimos dias, Deus ele tem ministrado bastante em nosso coração. E o Senhor, Ele mudou um pouco, se você observar. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, alguns 4 anos atrás, que parecia a moda, né? Parecia a moda dos cristãos, né? Você ia ligar na televisão, ou você assistia uma palavra, ou você ia em uma igreja. A maioria das igrejas, elas estavam assim, muito confusas, elas estavam confundindo o barulho com o Espírito de Deus, né? Com o Espírito Santo de Deus, né? Então, elas estavam usando muito o nome de Deus e o Espírito Santo para trazer muito barulho na igreja e pouco avivamento, né? Mas o avivamento, ele vem do quê? Ele vem do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui, no último verso, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não quebra tão depressa. Eu quero falar desse cordão de 3 dobras, né? Que é um cordão que ele não se quebra tão depressa, que é esse cordão de 3 dobras. E esse cordão de 3 dobras, irmãos, nada mais é do que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o cordão que não se quebra tão facilmente. Deus na sua totalidade, Deus com a sua sabedoria, o Senhor Deus, você pode observar que Deus ele fez nessa palavra, Deus ele fez uma aliança com Ele mesmo. Amém? Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos
Porque Deus ele é tão humilde, a humildade de Deus, ela chega assim, a tal ponto dele falar assim: eu não quero governar sozinho, eu não quero fazer sozinho, mas eu quero ter mais pessoas comigo. Eu quero Deus Filho e Deus Espírito. E é daí, do pensamento de Deus, do coração de Deus, que começa a surgir o nosso querido e amado irmão Jesus, onde ele vem para morrer por nós, porque Deus escolheu. E quando Jesus ele sobe, quando Jesus ele é morto crucificado, e quando a promessa se cumpre, quando ele vai sentar à direita de Deus Pai, Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele me ama, eu e a você, de uma maneira tão sobrenatural, que ele fala assim: não, eu estou aqui em cima, meu filho vem para cá, mas eles não ficarão sozinhos. Eles não irão ficar sozinhos. Derramarei do meu espírito, colocarei o meu espírito lá junto com eles. Por isso, querido, eu quero falar nessa noite: ei, você não está sozinho, você não anda sozinho, porque você tem Deus Pai, você tem Deus Filho e você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e em você, assim como Deus habita, assim como Cristo habita. Só que o Espírito Santo, ele tem uma função, irmão, de nos convencer que Cristo é Cristo. Ele tem uma função de nos convencer que Jesus é Jesus, que Deus é Deus e que o Espírito Santo é o Espírito Santo. E ele nos convence do mal, ele nos convence do pecado. Ele nos convence, querido, de tudo aquilo que nós precisamos fazer. Irmãos, nós somos um corpo. A igreja, ela é um corpo de Cristo. Eu sou membro da igreja, você é membro. Mas para que a igreja venha ser um corpo, para que a gente esteja no corpo, eu preciso estar inserido numa igreja. Porque o membro, se ele não tiver um corpo para ele estar, ele não é membro. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Se você vê uma pessoa andando na rua e aquela pessoa, ela perdeu o braço, você vai olhar para aquela pessoa e você vai falar assim: olha, coitada daquela pessoa, perdeu o braço, ele não tem braço, ele não tem um braço, talvez ele não tenha uma perna, mas ele é uma pessoa, ele perdeu um membro, mas ele é um corpo. Mas se você passar na rua e você vê um braço andando sem um corpo, você já imaginou? Se você vê um braço andando sem um corpo, você vai assustar. Você vai falar: isso aí não é de Deus. Esse negócio aí, esse braço andando. Então, querido, não existe um braço sem um corpo. Existe um corpo sem um braço. Então nós somos, queridos, um corpo. Nós somos um membro inserido no corpo. Se eu falar que eu sou crente, quando eu falo crente, irmão, você pode pensar: crente até o diabo é. Mas eu não vou ficar explicando, porque eu sei que você sabe o que eu estou falando. Amém? Se eu falar, quando eu falo eu sou crente, mas eu sou crente na minha casa, eu sou crente no meu trabalho, eu sou crente em qualquer outro lugar, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou crente e quando eu tiver eu vou falar com Deus. Irmãos, vocês estão fora da palavra de Deus. Porque para a gente ser, se a gente não fizer parte de um corpo, como nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, irmãos, a gente está contra essa palavra. Porque para mim ser crente, eu preciso fazer parte de um corpo. Quando nós, eu até abri aqui, deixa eu ver, em 1 Coríntios 12, 27,
que a Bíblia diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então nós somos o corpo de Cristo e os nossos membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorros, governos e variedade de língua. O 25 fala assim, querido: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Irmãos, então nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele está inserido num determinado local. Eu e você fazemos parte desse corpo. Eu e você somos parte desse corpo. E nós não caminhamos sozinhos. Nós não andamos sozinhos. Porque se eu andar sozinha, a Bíblia diz aqui, quando uma pessoa ela anda sozinha, ela é fraca, ela se enfraquece. Você pode ver que quando Deus ele criou os animais, ele criou as árvores, mas principalmente os animais, o que Deus ele fez? Ele criou um macho e fêmea. Ele não deixou um animal sozinho, sem um companheiro ou só uma companheira. O Senhor ele fez questão de que tivesse um macho e uma fêmea. E quando Deus ele olhou e ele viu os animais, e ele olhou para Adão, quando ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele olhou Adão e ele viu Adão sozinho. O que Deus fez? Imediatamente Deus falou: eu não vou deixar ele sozinho. Eu vou criar uma tutora para estar com ele. Eu vou dar uma tutora, eu vou dar uma mulher para ele. E aí foi onde ele colocou Adão no sono profundo. E da costela de Adão, ele retirou Eva. E ele entregou Eva. Quando Adão, ele abriu os olhos e ele viu Eva, ele imediatamente se apaixonou por Eva. Primeiro porque Eva era muito bonita. E segundo porque Eva, ela foi criada, né, ali nas mãos de Deus. Então, querido, existe o Criador. O Criador, aquele que cria, que é Deus. Deus, ele cria o homem. E o Redentor, que ele resgata o homem. Então Deus, ele criou Adão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois ele fez Eva. Por quê? Porque Deus, ele não é exclusividade, ele não dá exclusividade para ninguém. Muitas vezes nós queremos andar sozinho, caminhar sozinho. Só que nós seremos um corpo. E Deus então entrega Eva para Adão, onde ali Adão passa a caminhar com Eva, passa a andar com Eva. E muitas coisas aconteceu com Adão e com Eva. Mas Adão, ele não separou de Eva. Adão ficou muito bravo com Eva, porque Eva induziu Adão a comer um fruto proibido. Mas ele comeu. E depois que ele comeu o fruto, veio as consequências. E quem pagou as consequências foi os dois, mas Deus cobrou de Adão. Deus não cobrou de Eva, porque primeiramente veio Adão. E Adão que ficou, no bom sentido, com um prejuízo. Porque o Senhor tirou Adão do jardim do Éden e colocou Adão para trabalhar. Amém? Por isso que hoje nós trabalhamos desesperadamente, né? Tem homens aí que trabalham de dia, de noite, 2, 3 empregos, levanta de madrugada, cedo. Sabe por quê, irmãos? Por causa da desobediência, vamos falar assim, do homem, né? E por causa de Adão, nós estamos aqui pagando esse preço. Mas Deus, ele não deixou Adão sozinho. Deus não permitiu que Adão ficasse sem a Eva. O que Deus poderia ter feito se ele quisesse? Já que você obedeceu
Os homens tudo caminhando sozinho? Aqui poderia ter muitos homens, muitas mulheres, mas ninguém estava junto. Amém? Ia ser igual a igreja lá, do X do Y, outro para cá, mulher para lá. Mas literalmente, porque não ia ter acasalamento, não ia ter nada. Mas Deus, Ele não separou Adão de Eva. Deus, Ele corrigiu Adão e Eva. Mas Ele não separou. E uma coisa interessante que Deus, Ele falava comigo hoje à tarde, eu até comentei com o Jaime, é que a gente nunca viu o leão se separar da leoa. No mundo dos animais, irmãos, os bichos são mais fiéis do que os homens, ou mais fiéis do que as mulheres, eu estou falando. Porque nos últimos tempos a gente tem visto aí muitas coisas acontecerem no mundo evangélico, aonde nos traz muito temor. Mas, irmãos, na selva, os animais que Deus criou, você pode observar que não existe história que o leão separa da leoa, que o cachorro separa da cachorra, o gato da gata, a girafa lá do girafa, sei lá. Irmãos, mas nós, homens, Deus nos uniu para caminhar juntos, não só em família, né? Porque família é indiscutivelmente caminhar sozinho. Mas o Senhor nos uniu para caminhar junto, para que a gente pudesse ser o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele juntos, ele tem mais, ele pode prevalecer. Em Lucas número 4:18, no livro de Lucas, irmãos, a Bíblia diz assim, Lucas 4:18 fala assim, aleluias, glória a Deus, aleluia, Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração. Irmãos, Deus, Ele nos uniu, Deus, Ele nos juntou para que o Espírito de Deus, conforme fala, que o Espírito de Deus, Ele é sobre nós. Então, o Espírito de Deus, Ele é sobre eu e sobre você. Ele veio para nos ungir, para nos direcionar, para nos dar novos pensamentos, ter novas atitudes, daquilo que o que Deus tem para nós, no nosso projeto de vida. E quando Deus falava assim, que um cordão de 3 dobras não se quebra, Ele estava falando dele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Irmãos, Deus, Ele nessa noite, Ele quer nos fortalecer. Ele quer fortalecer a sua igreja. Ele quer fortalecer o seu povo. Ele quer nos fortalecer para que a gente não venha parar, para que a gente não venha desistir. Não desistir não somente das coisas espirituais, mas também que a gente não venha desistir das coisas terrenas. Irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes nós desistimos de tantas coisas, né? Deus, Ele vem com a promessa, e muitas vezes são promessas essas que eu oro, que você ora. Às vezes você ora para Deus pedindo um bem material. Você ora pedindo um carro, aí o carro chega e você fala, poxa, agora eu tenho que pagar o IPVA, tenho que pagar a prestação do carro. Já reclamou, e a gente orou. E se a gente não vigiar, a gente desiste do carro. A gente vende o carro, porque a gente acha que não vamos ter condição de pagar. A gente ora para ter uma casa, e quando a casa chega, você tem que pagar o IPTU, você tem que trocar o piso, você tem que pintar, você tem que arrumar. E às vezes, querida, a gente desiste da casa. Às vezes a gente desiste do namorado. Orou pedindo namorado, o namorado chegou, mas por pequenos detalhes, mas acho que não é isso não. Não é isso não. Porque a gente quer perfeição.
Deus. E aí, o que a gente faz? Desiste do namorado, perde a bênção. Sabe, querido, Deus não nos chamou para caminhar sozinho. Irmãos, eu não vou nem entrar no âmbito de casamento aqui, porque é inaceitável, irmãos, é inaceitável um cristão se separar. É inaceitável um cristão mencionar que vai se separar. Esse dia eu fui visitar uma amiga minha, ela falou: pastor, tudo bem, não via ela. Aí a gente começou a namorar, hoje me junta, ela começou a namorar o marido dela junto, ela também tem 3 filhos, pra uma ideia, né? No dia do feriado, terça-feira, eu e a Jair fomos lá fazer uns 2 anos. E aí ela perguntou: como é que tá? Tudo bem? Jair também tá bem. Aí eu pensei comigo: tá bem. Porque tem coisas, irmãos, que não é a pessoa que está ao nosso lado que tem que mudar. Somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que tolerar, no bom sentido, entender. Tem gente que vive 20 anos, 40 anos, mas ela não consegue se mudar. Se mudar, eu falo assim, entender que uma pequena coisinha pode mudar a história. E aí eu saí de lá e pensando: não, mas eu acho que não foi ele que mudou. Ele mudou também, mas eu também mudei. Acho que foi eu que mudei, sabe por quê? Porque quando ele falou alguma coisa, eu sei que aquela coisa não vai chegar no lugar nenhum, eu falo assim: vamos mudar de assunto? Esse negócio não vai dar certo, vai dar ruim. Se ele falar alguma coisa, se eu falar alguma coisa e ele começar a me contestar muito, ele tem essa mania de contestar tudo nos mínimos detalhes. E muitas vezes eu sei que o negócio está certo e ele não está. Aí eu falo: vamos mudar de assunto? Vamos lá, já muda de assunto. Vamos botar a conversa, né? Que vai dar bom, porque esse aqui vai dar ruim. Pronto, acabou. Irmãos. Então, irmãos, coisas, detalhes, pequenos detalhes na nossa vida, que a gente consegue mudar a nossa história. Pequenos detalhes que a gente consegue caminhar com Deus, que a gente consegue servir Deus, que a gente consegue ser diferente, que a gente consegue ter uma vida plena com Deus. Irmãos, porque não tem como a gente ter vida plena com Deus se dentro de nós, dentro do nosso coração, a gente não está com o nosso coração totalmente livre para poder receber o Senhor, para poder vir para a casa de Deus, para poder vir buscar o Senhor. Como foi falado aqui do corpo e dos membros. Nós somos membros, eu sou membro dessa igreja, você é membro dessa igreja. Nós somos membros do Mevã Maria Antônia. E nós, todo mundo junto, nós somos um corpo. Mas se você falar: não vou no culto hoje, se aqui todo mundo decidir não vir no culto, ou decidisse não vir no culto hoje, ou não vir na sexta, não tem como. Sabe por quê, querido? Porque nós somos um corpo e somos nós que estamos aqui para cultuar a Deus. Como nós já cultuamos, como nós já adoramos, como nós já buscamos o Senhor. Mas se eu decidir que eu não vou no culto, não tem como eu ficar aqui falando para as parentes. O máximo que eu vou fazer é me ajoelhar e orar. Então, queridos, quando eu entendo que eu preciso estar no corpo de Cristo, porque Cristo, mas Cristo ele é o esposo e nós somos a noiva. E nós, como noiva, nós precisamos estar inseridos nesse corpo de Cristo. É estar no corpo dele que vai fazer a diferença na nossa vida. É viver, é ter esse cordão de 3 dobras que não vai se quebrar. Se eu não tiver esse cordão de 3 dobras, eu vou me quebrar sim. Se eu não tiver esse cordão de 3 dobras, eu vou ser quebrado. Porque o cordão de 3 dobras, que é o Pai, Filho, Pai, Espírito, Pai Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é o que faz a diferença.
deles. E aí, querido, esse cordão aí, de 3 dobras, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem que estar ali presente o tempo todo. E a mesma coisa, querido, não basta só eles se preparar aqui na terra, eles precisam se preparar também para subir. Então você entende que existem 2 tipos de preparação para a nossa vida: a preparação da terra e a preparação do céu. Tem muitas vezes, irmãos, nós nos preparamos só para viver na terra. Tem muita gente que se prepara só para a terra. Prepara o carro, prepara a casa, prepara o casamento, né? Prepara o casamento, prepara, só quero ser feliz aqui na terra, irmão. Mas a nossa felicidade aqui na terra tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Vai chegar um dia que o lacre vai se romper. E aí não vai ter para onde você ir. Não vai ter para onde você correr. Viver aqui na terra se prepara só para a terra. Tem prazo de validade. Por isso que nós precisamos caminhar juntos, nos preparando para a terra, sim, mas também para morar no céu, para viver com Deus. E que é se preparar para o céu, irmão? É começar a ter uma vida santa, buscar a santidade. Porque Jesus falou: sede santo, porque eu também sou santo. Jesus falou que Ele é santo, Ele deixa da palavra dele. É começar a se preparar, mudando, tentando nos mudar. Ah, hoje eu não estou com vontade de ir para o culto. Irmãos, queridos, enquanto a gente não deixar as nossas vontades do lado e começar a fazer a vontade de Deus, irmãos, a gente não vai estar inserido no corpo. A gente vai ser apenas um membro. Vai ser o braço que vai estar andando na esquina. Vai ser a perna que vai estar andando na esquina. Vai ser o olho. Mas cadê o corpo? Cadê o corpo para você colocar esse braço? Cadê o corpo para você colocar essa perna, colocar essa cabeça, colocar esse olho? Cadê? Por isso, irmãos, que a gente precisa ter um corpo para a gente poder ter uma cobertura espiritual. Porque quando nós oramos, Deus, visita todos os membros dessa igreja do Jardim Maria Antônia. Quando a gente está no monte, a gente fala: Senhor, visita as famílias do meu irmão Maria Antônia. E ainda a gente, quando Deus ainda traz na nossa memória, a gente sai citando os nomes. Irmãos, porque você é um membro, você está no corpo. Você está diretamente ligado ao corpo. Automaticamente você é tocado por Deus, porque você está no corpo. Mas se você não tiver no corpo, quem é que vai lembrar da perna? Quem é que vai lembrar do olho? Não tem como lembrar. E para isso, irmãos, nós precisamos deixar a nossa carnalidade. A nossa carnalidade, o desejo, o nosso desejo, a nossa vontade. A nossa vontade, ela tem que estar em segundo plano do que a vontade de Deus. Hoje eu tive muita vontade, né, minha irmã? 10 horas da manhã, eu me preparo para vir para a igreja, que as meninas do Ministério da Dança estavam ensaiando, e eu gosto sempre de estar presente, para poder olhar na minha carteira e dar dança para mim, né? Mas nem precisa, né? Mas não estou brincando, irmão, mas para mim estar presente, para a gente estar junto, porque nós somos um corpo. Para ela sentir: olha, a pastora está aqui junto com a gente, ela está apoiando, ela está aplaudindo. Estou aplaudindo mesmo, irmão. E a minha irmã me chama e fala assim: olha, minha irmã de Cosmópolis, estou aqui. Ixi, chegou. Estou aqui aonde? Estou aqui na outra irmã, lá que trabalha no João Paulo. Vem para cá. Eu falei: ih, não posso, estou numa correria. Mas para de correr. Eu falei: não, mas é que hoje eu tenho os compromissos da igreja. Se você tivesse me avisado, né, com antecedência, eu teria me programado para ir. Não, mas a gente vai só uma carne aqui, tem como
Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a vontade do homem. Eu não vim para fazer a vontade do meu irmão, do meu irmã, da minha mãe, do meu pai. Não vim não, irmão. Quando eu me converti, minha mãe estranhou. Porque era tudo comigo lá na casa dela. Quando eu me converti, eu já não ia mais. Porque eu comecei a ter os compromissos com Deus. Porque daí eu parei de caminhar na terra, eu comecei a caminhar no céu. Comecei a caminhar no céu. Irmãos, se você quiser ser transformado, tocado, se você quiser mudar a tua maneira, o teu jeito, ter mais vontade de estar na presença de Deus, começa a sair da terra e começa a andar para o céu, no céu. Deixa um pouco os desejos da carne, deixa um pouco a carnalidade, deixa um pouco os convites, não é porque o fulano te convida porque ele gosta de você, não. Às vezes ele quer mais que você vai lá para fazer números, porque o aniversário é a festa, é o churrasco, e você não via ninguém. Pelo menos o fulano ciclano eu sei que vem, está garantido, que é arroz de festa. Talvez a pessoa quer te chamar de arroz de festa, irmãos. E às vezes a gente quer ir para agradar a pessoa, mas a gente não está preocupado em nos preparar. Irmãos, porque para vir hoje para o culto tem que se preparar. Eu preciso me preparar para subir aqui em cima. Eu não posso estar envolvido em qualquer lugar, ouvindo qualquer voz, qualquer conversa, qualquer barulho, qualquer som, qualquer música. Não, eu tenho que me preparar. Eu tenho que vir seguir na igreja, ouvir as meninas ensaiando, depois voltar para minha casa, fazer meu almoço, tratar bem o meu esposo, irmãos. Porque tudo isso faz parte da nossa preparação. Trata bem a minha família. Porque, irmãos, eu preciso ser o que eu falo da palavra. Eu preciso ser. Porque eu não posso enganar. Deus tem falado que tem muita gente enganando muita gente enganando gente. Eu acredito, Deus, eu quero pregar o melhor para o Senhor. Eu quero pregar o meu melhor, irmãos. E nessa noite, irmãos, o Senhor disse para nós: eu fiz uma aliança comigo mesmo. Eu deixei o meu orgulho. Irmão, Deus não tem orgulho. Sabe o que eu mais amo em Deus? É que Deus é tão poderoso, mas Ele falou para Lúcifer: ó, você vai ser o meu levita preferido. Ele levantou Lúcifer para adorar. Mas Lúcifer achou que ele poderia ser melhor do que Deus. Irmãos, você sabe o que foi que Deus fez? Além de lançar Lúcifer para baixo, Ele arrancou o coração de Lúcifer. Você sabia que Lúcifer não tem coração? É por isso que Lúcifer ele luta contra as nossas vidas 24 horas. Ele quer que você morra. Ele quer colocar enfermidade. Ele quer, querido, acabar com o seu casamento. Ele usa a criança na hora de sair de casa para vir para o culto, a criança está a chorar. Isso quando é pequenininho, né, que faz cocô, faz isso, faz aquilo, tem que voltar para poder limpar. Então Lúcifer, ele não tem dó de ninguém, ele não tem coração, ele não é como eu e você, que tem sentimento. Ele não é como o nosso Deus, jamais. Ele não tem sentimento. Ele não está preocupado com a sua dor, com o seu sofrimento. Não adianta você chorar, porque Lúcifer dá risada. Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é, querido amor. Ele não tem sentimento nenhum. Então, amado, Deus, Ele lançou Lúcifer. Mas o que mais tem lá em cima são anjos e arcanjos para adorar o Senhor. O Senhor, Deus, Ele poderia... Eu estou aqui, estou tranquilo, não quero problema, não quero saber. Se precisar curar o cura, se precisar matar o mato, se precisar vir, vem. Mas Deus falou: não, eu vou fazer uma aliança com Deus Filho.
e depois com Deus Espírito. Ele fez uma aliança. O próprio Deus. Deus não anda sozinho. Deus não caminha sozinho. E Deus não quer que você caminhe sozinho. Deus está te convidando nessa noite, querido, para você viver o melhor da vida dele. Da sua vida. O melhor da sua vida. Deus ele não quer que você seja uma pessoa que não tenha uma cobertura espiritual. Que não tenha um intercessor para interceder pela tua vida. Deus está chamando, nos chamando para entregar a nós o melhor que Ele tem. O melhor dele. E o melhor que Deus tem, irmãos, é aquilo que nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, o que não chegou no coração de Deus. Aleluia. Melhor ser dois do que um, só para a gente entender. O homem pode ser cercado de pessoas, ter uma vida racionalmente bem resolvida, e também ele pode ser solitário. O que o Senhor quer nos mostrar aqui é que que pode dar sentido à vida do homem, e mesmo que todos venham nos abandonar, querido, mesmo que todos te abandonem, e ainda se sentirá seguro, mesmo que todos te abandonam, você se sentirá seguro quando você tem a promessa, quando você tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não precisa se preocupar. Quando você tem o Espírito de Deus, a promessa enviada pelo Cristo Jesus, você não precisa se preocupar. Às vezes nós ficamos tristes, né? É normal a gente ficar triste. Aconteceu uma situação aqui, outra situação ali, e a tristeza começa a invadir o nosso coração. A tristeza começa a vir nos rondar. Mas nessa noite, querido, a promessa de Deus para mim e para a tua vida, queridos, é que nós estamos e nós teremos esse cordão de 3 dobras. Que o cordão de 3 dobras, ele está sobre mim e sobre você. O Espírito de Deus veio sobre mim. E o Espírito de Deus, ele é tão tremendo, que Davi falou: Pai, não retira de mim o teu Espírito. Porque Davi sabia que se Deus retirasse o Espírito dele, ele ia fraquejar, ele ia morrer. Se Deus tirasse o Espírito de Davi não tinha direção para poder vencer a batalha, para vencer as guerras. Se Deus não fosse com Moisés, irmãos, Moisés não teria atravessado o mar. Você tem noção do que é isso? Senhor, não retira o teu Espírito de mim. Se o Senhor retirar, eu morro. O Espírito de Deus está sobre esse lugar, está sobre a sua vida. O cordão de 3 dobras, quando você faz esta aliança com Deus, você vai se fortalecer no Espírito Santo. E através desse fortalecimento, irmãos, a força de Deus virá sobre a tua vida. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Só para você entender. Existe um equilíbrio que o próprio Espírito Santo nos dá. Quando 2 pessoas estão juntas, existe um equilíbrio. Márcio e Kátia, existe em vocês um equilíbrio que o próprio Espírito dá para o casal, dá para vocês. Irmãos, por isso a importância da gente fazer uma aliança com o Espírito Santo. Não desprezeis o Espírito Santo. A Bíblia diz, e a Bíblia diz mais, que você pode até pecar contra Deus, Jesus, mas contra o Espírito Santo a gente não pode pecar. A única coisa que não tem perdão é a gente blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão forte, ele tem uma presença tão marcante na nossa vida. Deus, ele colocou o Espírito dele, é o Espírito de Deus na nossa vida, para fazer a diferença. E ele honra que ele não deixa que ninguém despreze o Espírito. Não desprezeis o Espírito Santo.
a nossa vaidade, ela nos adultera. A ação do Espírito Santo é nítida. Mas quando estamos seguros racionalmente, como a igreja de Laodiceia, é preciso urgentemente buscar ao Senhor e pedir que possamos novamente depender de Deus. Irmãos, aqui existe uma comparação com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia está no livro do Apocalipse. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja assim, rica, uma igreja que tinha ouro, tinha prata, irmãos. Mas por ela achar que ela tinha muita coisa, ela passou a não querer mais depender de Deus. A igreja de Laodiceia começou a gerar dentro dela um orgulho. Não queria mais depender das coisas do Senhor. E Deus não se tratou da igreja de Laodiceia. Irmãos, e quando nós estamos como a igreja de Laodiceia, a gente precisa voltar. Voltar para o Senhor. Voltar para Deus. Ah, querido, quando nós estamos em Cristo, quando eu penso que eu estou fraca e eu estou forte, quando eu abato minha carne, o Espírito vem. O Espírito vem quando eu abato minha carne. Ah, querido, Deus quer se manifestar para nós por esses dias. Deus quer se manifestar na sua casa. Érica, Deus quer se manifestar no teu ministério. Érica, é tempo de você voltar, querida. Pastor, mas a gente não voltou, não. Deus quer mais. Deus não quer mais de você. Deus não te chamou para você ficar sentado nesse banco. Deus não te chamou para você só ser um ouvinte. Não, Deus te chamou para algo mais. O Senhor ele está falando, vem, filha, se levanta. Mas pastor, mas como é que eu faço? Ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Começa a fazer parte de um corpo. Começa a fazer parte de um corpo, querido, querida. Se você não estiver fazendo parte de um corpo, você não vai ter. Você pode ir na igreja X, na igreja Y, na igreja Z, mas você é apenas um membro. Você é uma perna, você é uma cabeça. Você não está inserido no corpo. Quando você é inserido no corpo, Deus vai te levantar. Seja onde for, escolhe um corpo para você inserir. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Escolhe um corpo, querido. Você precisa estar no corpo de Cristo. Você precisa estar inserido. O Espírito Santo de Deus, Ele está te chamando para um novo tempo, para um avivamento. Um avivamento que não é do repeté, não é do pula-pula, não é do cai-cai, mas é do avivamento de Cristo. Glória a Deus. Independente da situação, eu vou. Independente do jeito que eu estou, eu vou. Eu quero. Quando nós estamos inseridos no corpo, irmãos, a gente não fica do lado de fora. Você não será as 5 virgens loucas, viu? Você não vai ficar do lado de fora. Sabe por que as 5 virgens ficou do lado de fora? Porque ela não estava inserida no corpo. Porque se ela estivesse inserida no corpo, ela tinha entrado. Mas as 5 que estavam inseridas no corpo, elas entraram. Mas o membro não. O membro ficou para fora. O Senhor está te chamando nessa noite para viver uma nova história. Um novo momento com Ele. Ele não quer mais te ver desanimado, caído. Ah, mas eu estou caído. Hoje eu não quero ir no culto, irmãos. A gente não vai na casa do irmão porque a gente é pastor. A gente vai na casa do irmão porque a gente ama. Porque há em nós o amor de Cristo. Eu não vou na sua casa porque eu sou pastora. Eu vou na sua casa porque eu te amo. Jesus ele veio para nós não é porque ele é filho, não é porque ele é irmão, é porque ele nos ama. Deus nos recebeu, Deus nos criou. Não é porque ele nos ama. O Senhor não acabou com tudo, não é porque ele não quis, não é porque ele nos ama. Ele não falou, eu me arrependo de ter criado homem, mas ele nos ama.
Joel 2. Ele quer derramar o seu Espírito. Mas o Espírito de Deus, irmão, não é o Espírito de engano, não é o Espírito da contenda, não é o Espírito da confusão, aleluia. Se tem contenda, tem confusão lá, querido, repreenda. Porque o Espírito de Deus não se encontra nesse lugar. Espírito Santo vem. O Senhor vem trazer, irmão. Porque quando o Espírito ele entra, ele cura, ele liberta. O seu choro pode durar uma noite. O seu choro pode durar uma noite. Mas a sua alegria